Iguaçu. Eu frequentei Jacal por 9 anos e meio. E aí abriu a CF do ladinho lá da minha casa. E aí eu fui para lá. Mas eu estou sempre aqui. E acabou que a CF agora está lá em Calcaia, né? Mas, assim, uma gratidão imensa a essa casa que me acolheu quando eu vim para cá, a espiritualidade que está presente, né? Aqueles que na época conviviam com a gente, que já estão no plano espiritual, com certeza também devem estar aqui nesse momento. Então, assim, é muita emoção. Toda vez que eu venho aqui, eu fico assim emocionada, porque é minha mãezinha aqui de Itaipuaçu, é o Gecal. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. E hoje a gente vai, primeiro eu sempre trago uma imagem aqui da nossa região. Eu ainda não conheço a Praia da Sacristia, mas sou louca para conhecer. Diz lá que ele disse. Eu sempre trago porque a gente tem tantas coisas bonitas aqui na região. Então, para poder a gente começar o nosso estudo, agradecendo ao Pai do Céu o lugar onde a gente escolheu para morar ou para visitar, porque a gente é privilegiado, porque a gente é banhado da natureza aqui nesse lugar. Então, vamos começar o nosso estudo. Mais uma vez. E aí alguém chega para vocês e diz assim: viva a vida. O que vem na cabeça da gente? Vamos, viva a vida. Vamos viver a vida. Cada um pensou em alguma coisa que gosta muito de fazer. A gente tem um hábito ouvir ou dizer isso, ainda mais quando a gente encontra alguém muito jovem, né? Ai, vive a vida. E esse mês é o mês do Setembro Amarelo. É um mês que a gente vem alertar sobre a questão do suicídio. E aí, eu quis estudar sobre isso para trazer para vocês, mas primeiro para mim. Porque o quão é importante viver. E nesse mês, a gente dedica esse estudo a todas as pessoas que, por algum motivo, por muita dor, por muito sofrer, e a gente não tem condições de julgá-las, que elas sejam envolvidas pelos amigos espirituais dessa casa, por Jesus, por Maria de Nazaré, que tem um trabalho lindíssimo junto aos suicidas, porque ninguém comete um ato desse se não tiver sentido uma dor muito grande. Então, quero dedicar esse estudo de hoje a essas criaturas encarnadas e desencarnadas. E eu espero que vocês compactuem desse meu desejo de felicitar, né, a vida. Então todo mundo pensou, viva a vida. E aí, por que esse tema? Primeiro, por conta do Setembro Amarelo. Segundo, por que é importante viver segundo os preceitos do Espiritismo. E eu estava pensando, é por isso que eu falo que o estudo primeiro é para mim, né? Depois a gente compartilha aquilo que a gente estudou. Nada do que eu vou falar aqui é a Georgine, que tirei tudo desse livro aqui, O Homem Integral. E aí estava quase fechando o estudo. E aí lá na CF, me bateu esse livro na mão, estava na estante assim. Aí eu falei, Ernesto, deixa eu levar tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Porque a vida, depois que a gente conhece o Espiritismo, ela passa a ter um sentido muito mais bonito. E quando a gente pega para estudar o Espiritismo, né, com vontade, todas as coisas, todos os acontecimentos têm um significado diferente. Tem um porquê. Então, por isso eu escolhi esse tema. E lá no Homem Integral, no primeiro capítulo, a Joana
fala sobre todas essas coisas que hoje em dia causam mal-estar, levam à depressão, levam ao suicídio. A rotina, mas assim, é bom, né? A gente ter uma rotina, mas aquela rotina, todo dia. A ansiedade, ninguém é ansioso aqui, eu sou. Vocês viram, eu nervosa mesmo porque o negócio estava dando certo. Eu não sou ansiosa, imagina. Medo, a incerteza, a solidão e a liberdade. A minha liberdade termina aonde começa a do outro. Porque, vamos, né? Hoje em dia assim, vamos ser livres, vou falar o que eu quiser, se eu não gostar de você, eu vou falar mesmo, entendeu? O jeito que eu vou falar, não que a gente não tenha que falar, mas o incentivo a gente se dar bem, ou essa liberdade sem medida, e aí eu vou tomar a liberdade de ler um pedacinho aqui para vocês sobre essa questão da liberdade, que ele fala assim: livre é o espírito que se domina e se conquista, movimentando-se com sabedoria por toda parte, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes. A liberdade é a atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Porque existe liberdade e libertinagem. E a gente precisa fazer a diferença, porque senão a gente fica engaelado nas nossas culpas depois do que a gente faz, e aí todas as outras coisas, aí vem a solidão, vem o medo, vem a ansiedade, porque a gente não soube ser livre. Eu sou uma pessoa que eu peço pela minha liberdade. Nossa, que coisa boa, poder sair, poder andar, poder fazer minhas escolhas, mas quando eu passo para o território do outro, já não é liberdade mais. Então, a Joana, eu peguei só o primeiro capítulo, a coleção dela começa com esse livro, Homem Integral, para quem não conhece. É uma série psicológica dela, muito interessante, que vem fazer com que a gente pense, que a gente viva, mas que a gente saiba até onde a gente vai, até onde aquele nosso comportamento vai trazer um retorno para a gente, o que causa no outro. Então, o meu estudo também foi baseado nesse livro aqui. Pode passar. E aí, eu estou com o meu celular ligado sim, porque eu vou colocar essa música para a gente ouvir. Eu estou aqui no Spotify. Você funciona, né? Aqui.
acontece na vida da gente, eu amo viver. E o Robson Ribeiro, vocês já esteve aqui, né? Ele é um compositor espírita, e eu trouxe essa música para levantar o astral da gente. Que a gente saia da rotina, a gente mora num lugar lindo, e a gente fica em casa todo dia, vai para o trabalho, vem para casa, vai para o trabalho, vem para casa, vai para o trabalho. Quem aqui já foi ver o amanhecer na praia de Itaipuaçu? Quem já foi ver o pôr do sol em Itaipuaçu? Nossa, amanhecer é mais difícil, né? Amanhecer é mais difícil, né? Tem lugar aqui na frente, meninos, também. Então, mas teve uma vez que eu consegui ver o amanhecer. Porque assim, para ir sozinha, né? A pessoa aqui é madrugadeira, não é muito normal. Mas eu consegui, fomos eu, meu irmão, meu filho, minha sobrinha, e eu vi o amanhecer na praia de Itaipuaçu. Saí da rotina, o dia ficou outro, aquele barulho do mar, o sol nascendo. É isso. Fazer esse exercício, que não é uma coisa fácil, mas que é possível. E a gente tem um lugar lindíssimo onde a gente pode fazer isso. Tem gente que não tem. Tem gente que não pode sair, tem gente que não pode caminhar. E ainda se vai. Outro dia eu vi um rapaz com cadeira de rodas, sentado no calçadão, brincando com o cachorro que passava e tal. Então vamos sair da rotina. Vamos viver. Porque se a gente não viver, a gente vai perder a chance de passar por essa terra linda que a gente tem. E por que é bom ser espírita? Aí eu vou colocar a minha opinião, tá? Vocês não precisam concordar. Eu falei para vocês que eu vou contar do porquê que eu fiz esse estudo. Porque o espiritismo é religião, é ciência e é filosofia. Não é só religião, não é só ciência, não é filosofia. Não existe espiritismo sem esse tripé que a gente fala. Pode passar. Vou explicar rapidinho. O espiritismo é ciência. Allan Kardec definiu o espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. A comunicação dos espíritos é algo natural, sempre existiu. Sempre existiu. E quando começam as manifestações, e Kardec passa a estudar as manifestações, aparecem esses 3 livros que, segundo o Espiritismo, tem muito de ciência. Que é o livro dos médiuns, que explica como é que acontece essa comunicação, a Gênese, que explica o início do universo, tudo que acontece na natureza. É um livro totalmente científico. A Gênese é uma coisa assim, bem mesmo, a criação do universo. E o céu e o inferno, que desmistifica essa coisa de que existe céu, de que existe inferno. Mas para isso, vocês vão ter que vir para o estudo aqui na casa. Porque cada livro desse é um livrinho assim. Mas que é muito bom da gente estudar, para a gente conhecer cada parte. Vou passar rapidamente por eles. E o Espiritismo é uma filosofia. Por quê? Sua temática abrange essencialmente objetos de conhecimento que estão além da experiência sensível. A existência de Deus, os princípios constitutivos do universo, as leis morais e outros, utilizando o método racional. Razão. Tem que ter razão. Ah, por quê? Porque é. Mas por que é? Mas porque tem que ter um porquê. E aí, lá na abertura do livro no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito exatamente aquilo ali. Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tudo que existe, desde o início do universo até agora, tem um porquê. E se a gente estudar mesmo a fundo o Espiritismo, a gente vai entender cada coisa. Cada porquê. Nada nessa vida acontece por acaso. E aí vem o Espiritismo, valoriza demais o magnetismo, as vibrações. A gente está aqui falando, conversando, a gente não está vendo, mas também a gente não vê o ar,
e ele está aqui, o sinal chegou no seu celular, você está vendo o sinal? Não. E o magnetismo é isso. A gente pensa, às vezes está do lado de uma pessoa, aí você pensa uma coisa, a pessoa fala. Você falou o que eu estou pensando? Como assim? Porque quando a gente pensa, a gente plasma. E se tiver alguém com a mesma sintonia, pegou. Por isso que a gente vê algumas descobertas surgindo em vários pontos do planeta em determinadas épocas da humanidade. É preciso que aconteça aquilo. Quem vai pegar primeiro? Quem vai estar em sintonia? Pegou e veio do mais alto para cá. E o Espiritismo é religião. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Perfeição? Vamos ver como é que é isso. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcançou seu objetivo. E aí, Kardec, né? Lá no Livro dos Espíritos, qual o meio prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece a ti mesmo. Então, essa melhoria íntima, diária, um pouquinho de cada vez, sem pressa, respeitando o nosso limite, as nossas questões, mas essa melhoria, esse querer o bem do outro, querer o bem de si mesmo, e essa ligação, que religião é religar, né? Religar o homem a Deus, mas entendendo por quê, e não um adorar a Deus só por adorar, mas entendendo que é Deus. Porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos não é quem é Deus, nem o que é Deus. É que é Deus. Deus para mim pode ser de um jeito, para ele pode ser de outro. Não importa. Deus não está nem preocupado como é que a gente pensa nisso. A gente pensa num velhinho de barba, a gente pensa nele como uma luz, a gente pensa nele como uma cachoeira. A gente tem o hábito, por conta das nossas raízes ainda das religiões que a gente traz dentro da gente, de personificar Deus como se ele fosse uma pessoa. Deus não é uma pessoa. É uma energia cósmica. Que um dia a gente vai entender melhor, mas que ele existe. Vamos lá. E mais por quê? Os princípios básicos do Espiritismo. Por que é bom viva a vida com o Espiritismo? Vamos entender um pouquinho por quê. A existência de Deus. E eu já falei isso aqui uma vez e vou falar sempre. Que depois que eu comecei a entender um pouquinho do Espiritismo e que eu comecei a ver Deus como um Pai amoroso, justo e bom. Quando perguntam para mim assim, você teme a Deus? Eu falo, não. Não tenho que ter medo do meu Pai. Temer a Deus? Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que saber que Ele está me protegendo. Se alguma coisa acontece, tem um porquê ou um para quê. E na maioria dos casos, nós somos responsáveis. Ah, Deus me castigou. Deus me castigou porque ontem eu bebi muito e hoje eu estou com dor de cabeça? Ou porque eu bebi muito e estou com dor de cabeça, eu sou responsável pela minha dor de cabeça? Ou pelo que eu causei no outro, ou pelo que o outro causou em mim? E Ele está ali, cuidando. A gente não precisa temer a Deus. Medo de Deus. É o exercício de confiar de que tudo que acontece tem um porquê e um para quê. Se a gente imaginar um pai humano, bom a beça, uma mãe boa, será que uma mãe vai dar um castigo eterno para um filho? Será que uma mãe vai escolher que o filho... Ela bota a gente sentada ali um pouco de vez em quando porque a gente fez alguma coisa que não estava legal. Então, essa existência de Deus, segundo o Espiritismo, para mim, me deu um alívio muito grande. A imortalidade da alma, a gente pensar
que a gente vai viver para sempre e que se eu desencarnar hoje, não? Meu filho está dizendo que não. Se eu desencarnar hoje, a gente vai ficar um tempo sem se ver, mas daqui a pouco a gente se encontra. A gente só vai deixar o corpo físico, a imortalidade. Isso não é bom? É bom. E a pluralidade das existências? Ah, não, mas esse negócio de pluralidade das existências, posso errar tudo que eu quiser nessa, porque eu posso resgatar na próxima. Aí vai ficar mais difícil, porque a fila para voltar está grande. Não, porque a gente descobre que fazer o bem para o outro é bom. E aí a gente quer aproveitar e viver a vida de uma maneira bem bacana, para a gente ter outras existências melhores, em outros mundos, em outros lugares, e conhecer esse universo lindo que o Papai do Céu fez para a gente. Ficar só aqui na Terra, não quero não. Eu dou uma volta por aí. Eu gosto de viajar, quero ficar só aqui na Terra. Se a Terra já é linda, vocês já imaginaram? Saturno? Você de Saturno. Nossa, eu queria muito conhecer Saturno, só com essa música. Porque eu acho lindo esse planeta. Né? Então, assim, a chance da gente conhecer esse universo, né, a imortalidade, a pluralidade das existências, é um espetáculo, a pluralidade dos mundos habitados. Por que só tem vida aqui nesse planetinha? Fazia algum sentido quando a gente acreditava lá no século atrás que o planeta Terra era o centro do universo. Hoje, com esse monte de aparelho aí por cima, mostrando esse universo, esse buraco negro, branco, roxo, tudo quanto é cor, e a gente só tem vida aqui. Ah, mas não encontrou vida em Marte? Claro, porque lá provavelmente o corpo é diferente. Não é esse corpo que tem os espíritos que vivem em Marte. Por quê? Tudo é de acordo com o lugar onde você está. É igual se a gente pegar a gente, qualquer friozinho, né? O carioca já está todo encapuçado, né? A gente já está todo, né? Aí pega a gente e joga lá no sul. A gente vai ter que botar mais roupa. É assim? Imagine outro planeta, mas que existe vida em outro planeta, segundo o Espiritismo, existe. Boa noite. Boa. E a comunicabilidade dos espíritos, a gente poder se comunicar, né? Ter as reuniões mediúnicas e a gente vê a comunicabilidade dos espíritos em outras religiões. Não tem esse nome. Não tem esse nome. Mas as igrejas estão cheias de espíritos se comunicando. Né? Tem a igreja católica agora, que é a igreja que fala que é uma igreja progressista, que tem reunião lá. E a gente vê, eles dão outros nomes, mas são os espíritos que estão se comunicando aqui. Então, vamos lá. E outra coisa que me faz viver a vida com o Espiritismo. Ele me pede para amar e estudar. E não é só estudar. O Espiritismo não, o que eu quiser. O que eu quiser. Vocês conhecem alguém que tenha escolhido o caminho do estudo e que tenha se arrependido? Conhecem alguém que estudou qualquer coisa na vida, levou aquilo a sério e falou assim, me arrependo tanto. A não ser que tenha sido obrigado, porque tem umas pessoas que, né, que o responsável do pai fala, quem fez isso que eu quero? Mas se a pessoa foi estudar porque estava afim, qualquer coisa. E o Espiritismo pede isso para a gente. Ele diz o seguinte, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Está lá, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é a religião que deixa eu estudar todas as religiões e respeitá-las? E que diz que não é o Espiritismo que salva ninguém. Não é. O Espiritismo não tem isso. A gente salva a si mesmo através do amor e do estudo. Porque a gente fica um pouquinho melhor.
conhece Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo de uma maneira tão amorosa que, assim, aí a gente começa a entender quem realmente foi Jesus. E Jesus não fundou religião nenhuma. Ele não disse, eu sou da religião tal. Ele amou. Desde a hora que ele nasceu até o momento da crucificação. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Virou para o cara ali, o ladrão que estava ali, vamos embora, meu filho, você vai estar comigo hoje lá no paraíso. Ele não discriminou ninguém. Pelo contrário, ele esteve junto dos marginalizados. Jesus sentava para conversar com as prostitutas, com as mulheres. Imagina naquela época. Mas era para levar o amor verdadeiro. Junto dos leprosos. E aí, o Espiritismo vem pedir isso para a gente. Amai-vos. Parece fácil, né? Mas é difícil. Porque esse outro pisa. Vem cá, você fala isso tudo, mas você não faz. Estou tentando, né, gente? Todo mundo está tentando um bocadinho, né? Mas a gente vai tentando ir por esse caminho. Pode passar. E a lei de causa e efeito é um outro motivo que faz com que a gente viva a vida entendendo que se eu plantar chuchu, eu não vou colher batata. Não tem jeito. Se eu plantar abacaxi, não vou colher manga. Então, amai-vos. Porque se a gente ama, fica melhor. Fica melhor, mas é fácil? Não. Mas a gente vai tentando. E como que é esse negócio? Como é que eu posso amar o outro? Como é que isso acontece? Perguntaram para Jesus, né? E quem é o meu próximo? E aí ele conta a parábola do bom samaritano. O cara estava lá, caído, machucado, e passa o doutor da lei, e passa o levita, e aí passa o samaritano, que era um cara que não era muito bem visto, e acolhe, e cuida das feridas, e leva aquele ferido para uma hospedaria, e diz para o dono da hospedaria, cuide dele, quando eu voltar, eu acerto tudo com você. Jesus não falou que quem parou ali foi o doutor da lei, o que sabia de tudo. Não foi. Foi aquele que... Porque não importa. O que importa é o bem que se faz. A doutrina espírita explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece por acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos. Ação e reação. Eu estou aquele bonequinho ali, né? E agora eu vou, mais uma do Robson Ribeiro. Tem um filme com esse nome, né? Corrente do Bem.
goteja a esperança na seca da dor. Seja você mais um elo também nessa corrente do bem. E é isso. Uma coisinha que a gente faça. Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Para fazer um carinho no outro. Um copinho d'água. Uma sopa. Com esse frio que está fazendo. Um chamego. Um bom dia. Um abraço. Uma correntezinha. Não é para sair por aí feito Francisco de Assis, porque a gente ainda não está nessa condição. Mas um pouquinho. Uma gotinha. E a gente consegue fazer muito, porque às vezes a pessoa não está naquele bom dia, você fala, o que está acontecendo? Vem cá. Como é que você percebeu que eu não estava bem? A gente percebe na hora, se a gente convive então com o trabalho, então, né, gente? A gente vê isso dessa. Então, vamos fazer parte dessa corrente. E o livre-arbítrio é outra coisa que encanta. A escolha. Pode passar. Com a conquista do raciocínio, quando a gente se torna espírito, né? O homem adquire também o livre-arbítrio ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a seguir. Às vezes, as pessoas fazem certas escolhas e a gente, cuidado, porque são tantas. Ali não está falando do que eu tenho que ver a escolha que o outro fez. A gente tem que pensar na escolha que a gente faz. O que o outro fez, ele tem um motivo dele. O Papai do Céu está cuidando do mesmo jeito. E se a gente puder ajudar, beleza. Ótimo. Mas se eu não posso acolher, se eu não posso ajudar, porque aí eu vou atrapalhar. E é nesse sentido que a gente tem que confiar nesse Deus. Independente da escolha, está sendo cuidado. E a gente não se colocar nesse lugar de já sei, né? É só aparecer uma pedra no caminho, como dizia todo mundo, que a gente rapidinho, né? Então, assim, se a gente puder acolher, se a gente puder ouvir, se a gente puder abraçar, show! Mas se não puder, a crítica destrutiva não é legal. E nem acho que a crítica construtiva, como se crítica, dependendo da maneira que é construtiva, não. A gente tem que ter muito cuidado com a questão do que a gente fala, do que a gente, né? Mas assim, o livre-arbítrio é uma questão importante, porque a partir desse momento a gente tem condições de escolher. E aí tem aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que não têm, e aí tem uma questão moral também, que é que o espírito vai adquirindo com o tempo, e que a gente vai fazendo as escolhas. Quantos aqui já... meu Deus, se eu tivesse aos 18 o conhecimento que eu tenho agora. Ninguém nunca pensou aqui assim? Não? Mas não tem problema também. Está tudo bem. Se a gente acredita nesse pai bacana, amoroso, está tudo bem. Ele está cuidando. É a gente confiar e seguir. Pode passar. Essa aqui é mais animadinha. Essa aqui, conta para ninguém lá na época da minha juventude. Quando eu frequentava a mocidade e quando eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. Ah, meu Deus. E a gente canta essa música até hoje para a juventude. Depende de você. A juventude não gosta de música assim?
foto. Essa janela me ajudou muito no período da pandemia. Porque a gente viu o sol nascer ali e falava, não, vamos, que estava difícil. E é isso, a juventude, junto, cantando essa música, a gente sabe que não é só depende só de você, depende de muitos fatores, mas é para levantar a juventude, para que a gente, e esse jovem está aí dentro da gente, fazer esse esforço de ser feliz com as coisas que a gente adquire e tentar ser um pouco melhor. Pode ir. E a prece. Depois que a gente estuda a doutrina, a gente vê a prece de uma outra forma. Porque não precisa ser mundo de palavras. Se no momento difícil eu só olho, eu só penso, preciso de uma ajuda. Ouvir um amigo, conversar com um amigo. Mas essa ligação, e a gente saber que a gente tem um anjo da guarda, que os amigos espirituais também passaram por situações como a gente, e eles ajudam a gente a conduzir, porque já passaram pela experiência. Só que a gente tem que estar pronto para... É aquilo que eu estava falando, a questão da sintonia, vibração, magnetismo. Se eu não estou na frequência, se eu não sintonizo o rádio, na JBFM, que é que eu gosto, não vai tocar de também. Se eu não sintonizo, se eu não faço a ligação, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles estão ali. Mas se eu não quiser, tá tudo bem, eles estão ali, na hora que eu precisar. E assim, muitas das vezes eles chegam junto, dão aquela ajuda assim, mas a gente não quer. A gente não quer. Vai por ali, não, aí vai por aqui. Mas eles estão ali por perto. Então a prece é um ato de adoração. Adoração em que sentido? Não é que fica ali, ó Senhor, Senhor, Senhor. Não. É da gente reconhecer esse Pai maior como um Pai amoroso. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí tem uma historinha que conta que a pessoa estava no plano espiritual e chegou num lugar, tinha uma fila enorme. E um anjo lá, aquele monte de carta. Uma fila, só tinha uma pessoa, uma cartinha, e o anjo estava todo feliz. Aí perguntou, o que está acontecendo aqui? Não, minha filha, essa fila aqui é a fila dos pedidos. O anjo não sabe o que faz com tanto pedido. E aquela fila ali que ele está lendo uma cartinha todo feliz é de alguém que lembrou de agradecer a graça que recebeu. Porque a gente pede, aí quando acontece, vamos vivendo. Lembrar de agradecer. Por isso eu botei aquela foto da praia da Sacristia no início. A gente agradecer muitas coisas. A gente precisa exercitar ao ato de gratidão. E é isso. Viva a vida. Eu trouxe algumas coisas que... Aí eu vou falar de mim agora, que me fazem ser espírita por amor. Porque depois que a gente senta para estudar, que a gente faz amigos na casa espírita para a vida toda, né? Eu me emociono. Porque eu sei que até os amigos que já se foram, que estão na prática espiritual, o seu Toninho, as Irenes, as 2 Irenes que trabalhavam aqui, a Ana, e tantos outros que nesse momento de emoção não consigo lembrar. Eles ainda são meus amigos. E os amigos que ainda
eles estão aqui. Então, e o Espiritismo não te proíbe de fazer nada. A Marisa estava me contando que eles estão se combinando de fazer lá um churrasco e tal. E vamos viver. Viva a vida. Mas viver com amor pela vida, sabendo por quê. Por que eu amo? Por que tem essas questões? Por que o Pai do Céu não está brincando com a gente de marionete? Ele não está falando, eu quero que esse seja assim, esse seja assim. Não! E é por isso. Então, se vocês querem viver essa vida plenamente, um pouco mais, assim, com mais razão do que acontece na vida da gente, a gente não sofre, sofre. Vou dizer para vocês que se desencarnar uma pessoa na minha família, não vou chorar, vou chorar. Minha irmã desencarnou, fiquei 1 ano para conseguir voltar à casa dela, onde ela morava. Não dói, dói, mas eu acredito que ela está viva. Então quando você sente dor, você não chora? Choro. Choro porque perdi o produção. Choro. Mas aí eu penso, mas por que será que aconteceu isso? Ou para que aconteceu isso? E aí eu tenho vontade de continuar. Agora, se eu penso que eu errei, que a gente vai errar mesmo, e que eu vou para o inferno, que eu vou ficar lá ardendo no mármore eternamente, aí, meus amigos, sinceramente, tchau. Beijo, tchau. Eu quero acreditar nesse Deus bom. E aí é bom viver a vida. Também, se não quiser ser espírita, está tudo bem também. Mas aí, como o tema do nosso estudo era viver com o espiritismo, estou falando da experiência. Que é estudar, que é conhecer, que é viver e entender algumas coisas. Segundo aquilo que eu acredito, mas se o outro não acredita, está tudo bem também. E aí, eu queria agora, acho que já é essa imagem. Eu queria agora, Marisa, que eu vou procurar a música primeiro, eu quero que você apague a luz, porque deixa eu só achar a música aqui primeiro. Coisa boa esse negócio aqui, né, gente? Está na minha pasta de música, tem uma pasta de músicas espiritualizadas aqui. Nas estrelas. Aqui. Apaga a luz, e eu queria que vocês olhassem essa imagem e pensassem em Deus.